Estrutura em madeira para cobertura em telhado aparente. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui na nossa Casa Belo o que a gente está fazendo. A estrutura de madeira já está montada, a gente está entrando com infraestrutura hidráulica e já a gente também vai entrar com parte de ar-condicionado. Então fique comigo até o final desse vídeo para entender todos os detalhes de uma estrutura para telhado embutido. Primeiro ponto que a gente precisa começar a entender é que por que a gente trabalhou aqui com estrutura em madeira, tá? Nós temos normalmente três opções. A gente pode trabalhar com estrutura em madeira, nós podemos trabalhar com uma estrutura metálica, em metalon ou algum outro material e uma estrutura galvanizada, tá? Estrutura de madeira, pessoal, é o nosso melhor custo-benefício. Então por aqui a gente optou por essa solução, ok? E como que vai funcionar? A gente precisa, primeiramente, né? Toda essa parte que vocês estão vendo aqui das platibandas, vocês podem ver que elas estão rebocadas e eu preciso que elas estejam rebocadas para eu entrar com essa questão de fixação que vai acontecer das minhas vigas aqui. Então nós vamos entrar aqui com nossa parte de vigas e depois a colocação das nossas terças. Com o reboco pronto, eu posso entrar com essa fixação e aí eu preciso o quê? Definir onde vão ser as quedas do meu telhado. Normalmente é muito importante que vocês entendam o que está acontecendo na obra de vocês em relação a essa infraestrutura de águas pluviais, porque se eu tenho uma descida pré-determinada em certo local, eu preciso que esse telhado seja pensado para que ele desça para esse certo local. Só que muitas vezes isso não é pensado e depois, durante a construção, pode ser que você tenha um problema ou gaste material a mais tentando levar esse ponto de captação até aonde você terá essa descida de água pluvial. Como está funcionando as quedas aqui da nossa Casa Bela? Nós temos elas voltadas para a parte central da casa e aqui no meio então eu tenho o local onde vai ficar a minha calha coxo. Eu tenho essa estrutura que foi montada para depois eu entrar com uma calha aqui por dentro, certo? E ela vai fazer toda essa captação. Acabei não falando sobre as telhas que a gente vai utilizar aqui. Aqui nós vamos utilizar telhas simples, então não é uma telha termoacústica. A parte de telha termoacústica a gente vai utilizar apenas na área da garagem, pois eu não tenho nesse local laje. Voltando à explicação aqui, eu vou fazer essa calha coxo então, e depois que eu fizer essa calha, eu posso entrar com o fechamento das minhas telhas. Só que, muito importante sempre, antes de entrar com as telhas, pessoal, a gente precisa sempre garantir que toda a infraestrutura que passa por essa laje, ela está finalizada. Então nós estamos hoje montando aqui a parte de água fria e água quente e no início da próxima semana nós estamos entrando com a finalização de passagem também de infraestrutura de ar-condicionado. Toda a infraestrutura está finalizada? Ok, agora sim a gente pode vir e fechar. Isso porque se você comer bola, vamos dizer assim, nesse sentido, você vai ter que depois abrir as telhas para fazer algum trabalho. Então garanta que tudo que precisa ser feito nesse local onde a gente vai ter, nesse espaço do telhado embutido embaixo, entre a minha laje e o meu telhado, tudo que vai ficar dentro desse espaço você precisa garantir que está finalizado para aí sim você entrar com parte de telhado. Outra coisa que a gente mostrou em outro vídeo, né, a gente falou sobre a nossa parte aqui da claraboia. A gente subiu essa alvenaria aqui, como vocês podem ver, tá? E nesse local a gente vai colocar a nossa tampa, um acrílico, ou dependendo como for, a gente pode trabalhar com vidro. Lembrando que, se for trabalhar com vidro, esse vidro precisa ter uma queda. Se você deixar ele nivelado, com o tempo aqui em cima pode virar uma grande sujeira que você vai ter que ficar subindo aqui para limpar. Então, quando a gente faz essa queda, deixa ele inclinado, a gente garante que essa água vai bater e vai escorrer. Então, claraboia ou acrílico ou vidro trabalhando com ele inclinado. Resumindo o nosso passo a passo, a estrutura de madeira é feita, depois disso a gente entra com nossas calhas coxo, com isso eu libero para a colocação das telhas e depois disso a gente entra com calhas pingadeira e também os rufos. Então, um item que eu sempre gosto de fazer nas obras é, aqui no topo da minha platibanda a gente sobe a alvenaria, faz o reboco e a gente já deixa rebocado essa parte de cima para eu poder entrar depois com a minha calha pingadeira, tá? Isso vai garantir que essa água que vai bater aqui em cima não comece a umedecer essa parede e com isso, com o tempo, você comece a ter um problema. Então todo o topo de parede que nós temos que fica exposta ao tempo, nós precisamos colocar uma calha pingadeira. O que vai acontecer depois também é que minha telha, então, ela chega até aqui e eu tenho a minha calha pingadeira, mas nesse encontro que eu tenho aqui, a gente tem que vir fazendo toda a parte de fechamento, que são os rufos. Então nós temos os rufos de encosto, que eles vão sair da minha parede e vão garantir que esse encontro que eu tenho da telha com a minha parede aqui, não vai entrar água nesse local, ok? Então calha pingadeira, rufo, com isso meu telhado ele fica liberado para que a gente possa ir para as próximas etapas, entrar com forro ou algo nesse sentido. O que muita gente pergunta, Jonathan, mas afinal, conforto térmico, quando eu trabalho com telhado, ele é melhor do que trabalhar talvez com uma laje impermeabilizada? Na minha opinião, sim, ok? Por que que isso acontece? Porque se eu tenho
tá? Nesse local aqui, uma telha que ela vai sair e vai ficar nessa altura, então essa altura que você está vendo na estrutura é a altura que eu vou ter da minha telha, ok? Essa altura que fica aqui para baixo é um espaço que ele vai ficar vazio, certo? E com isso, nós criamos um bolsão de ar. Com esse bolsão de ar criado, o sol, que está batendo forte hoje aqui, não é mesmo? Ele não vai estar em contato direto com a minha laje. Se ele não está em contato direto com a minha laje, eu consigo ter uma redução de temperatura por conta desse bolsão de ar. E com isso, essa temperatura que vai chegar até a parte interna da casa será menor. Qual que é o melhor dos mundos, tá? Qual que seria a melhor opção de conforto térmico para uma casa? Na minha opinião, telhado dessa forma como a gente está montando aqui e telha termoacústica. Se você optar por trabalhar dessa forma na sua casa, o seu conforto térmico será excelente, principalmente se você morar em uma região muito quente. O que acontece quando eu trabalho com uma laje impermeabilizada, sim, é uma ótima opção. Ok? Quando eu trabalho com uma laje impermeabilizada, isso pode ser feito ou com uma manta asfáltica, ou pode ser feito talvez com uma manta aluminizada, você pode escolher como você vai fazer essa impermeabilização, mas quando eu faço isso, nosso querido sol está batendo diretamente nessa laje. Se ele está batendo diretamente nessa laje, esse calor ele passa para baixo, ele deixa o ambiente mais quente internamente e a sua eficiência energética cai muito. O que eu quero dizer com isso? Se você tem muito calor dentro da sua casa, você vai ter que utilizar mais o que? Nosso querido ar-condicionado. Então toda vez que a gente pensa em laje impermeabilizada, ela é uma ótima solução sim, ok? Mas se a sua região é muito quente, talvez essa questão do sol incidindo diretamente na sua laje pode vir a te trazer no longo prazo um custo a mais. Então você precisa realmente colocar na ponta do lápis e avaliar a sua realidade. Esse foi mais um vídeo aqui da nossa Casa Bela, hoje mostrando para vocês o nosso telhado embutido, a estrutura como um todo. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua dúvida sobre esse sistema e me responde, você trabalharia com telhado ou com laje impermeabilizada? Deixe seu curtir, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.